Torcedores do Fluminense revoltados com Filipe Luís. Como assim, gente? Flamengo contratando o técnico português para o Sub-20. Volta Redonda tropeça e Mengão pode assumir a liderança em clássico contra o Botafogo na próxima quarta-feira. Alexandro do Flamengo tem lesão constatada na coxa esquerda. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente semana para você, uma linda segunda-feira, que Deus abençoe você e toda a sua família. Bora para as notícias do Mengão, porque é semana de clássicos, no plural. Flamengo enfrenta o Botafogo na quarta e o Vasco no sábado. Mas ainda falando do clássico Fla-Flu, torcedores do Fluminense revoltados com o Filipe Luís. Mas como assim, Rafa? Por conta dessa frase do Filipe na coletiva. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. Então é mais fácil destruir do que construir. Olha, essa frase do Filipe Luís tem tirado o sono da torcida do Fluminense. Não caiu muito bem entre os torcedores do rival. E aí, nas redes, o treinador rubro-negro foi bastante criticado pelos fãs da equipe das Laranjeiras. Eu vou trazer aqui alguns comentários de tricolores sobre esse argumento do Filipe Luís, né, no jogo. O J. Vrat: sempre respeitei muito o Filipe Luís, perdeu completamente o meu respeito após isso aí. Desconhecimento de futebol e foi desleal, cutucando um rival à toa. E é bom lembrar que ele jogou a vida toda com o Simeone e sempre se vangloriou disso, né? Rapaz, ô J. Vrat, tricolor. O Filipe não jogou a vida toda com o Simeone, não. O Filipe foi bicampeão da Libertadores. O Flamengo foi campeão aí da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, ganhou todos os títulos com o Flamengo, Recopa, Supercopa. Ô J. Vrat, deixa o Filipe Luís quietinho. Ele não quis provocar o Fluminense, não. Ele só falou uma verdade. O Fluminense não tem o peso que tem o Flamengo de propor o jogo. É mais fácil destruir do que construir. O Mano Menezes veio com o futebol, pequenininho, jogando na retranca, com medo do Flamengo, montou uma barreira lá atrás, jogava por uma bola. Essa é a verdade. Vamos ver aqui os outros tricolores aqui. Ih, rapaz, eles estão desesperados. Ricardinho: jogou no Atlético de Madrid a vida inteira, com o ônibus estacionado na frente do gol em todos os clássicos contra o Real Madrid e o Barcelona. E agora tá chorando porque o Fluminense não se abriu pro Mengão para fazer o gol. Deve ser chato ainda não ter ganhado de nós, né, Felipe? Tenta na próxima. Ricardinho, esse aqui comemorou o troféu. Empatei com o Flamengo. Olha aqui, o Loratio: vai tomar caju, Filipe Luís. Esse aqui tá mais revoltado, hein? Falou o cara que jogou a vida toda no Atlético de Madrid, do retranqueiro Simeone. Aí o Matheus Duque: eu falo que a megalomania desse clube atinge níveis estratosféricos. É incrível, é muito mais fácil destruir que construir, disse o aprendiz de treinador que passou quase um terço da sua vida jogando na retranca de Simeone. O cara desconhece a história do Fluminense. Ô Matheus Duque, você tá falando aí que o Felipe é aprendiz de treinador. O aprendiz de treinador ganhou mais títulos do que o Mano aí nos últimos anos, tá? Uma Copa do Brasil, mais o quê? Ganhou um Mundial de Clubes Sub-20, ganhou uma Supercopa do Brasil em cima do atual campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, ganhou um título no Sub-17. Esse é o aprendiz de treinador que você tá falando aí, E o Mano Menezes, que é o grande treinador do Fluminense, ganhou o quê nos últimos 10 anos? Pelo amor de Deus, me poupe, pô. Me poupe. Vou parar por aqui no Matheus Duque, que já tirou aqui a minha paciência. Eles estão descontrolados, hein?
Que loucura! Que loucura! Eles vão passar muito mal com o Mengão essa temporada, cara. Vamos aqui ao próximo assunto, porque eu tava dando uma olhada na tabela do Campeonato Carioca. Ah, que isso! O líder, Volta Redonda... Que isso? Eu lembrei de um funk aqui, que fez muito sucesso. Ah, que isso! Tão descontrolado. O líder, Volta Redonda, parou no Nova Iguaçu, também com 0-0, e pode ser ultrapassado pelo Flamengo nesta quarta-feira. E acabou o gás do Volta Redonda, hein? Além disso, o Botafogo perdeu para o Madureira e segue atrás do Mengão. Então, podemos gritar, segue o líder na quarta-feira, né, em caso de vitória, diante do Fogão. O Fogão que ontem botou os meninos lá, o sub-20 lá, os reservas lá, porque quer jogar com todo o time titular contra o Flamengo. Vai dar o troco aí da Supercopa do Brasil. Deve conquistar algum título quarta-feira aí se ganhar da gente. Bom, primeiro lugar ainda é o Volta Redonda, com 17 pontos, só que já tem 9 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos, com 14 na vice-liderança. O Vasco, que também tem um jogo a menos, mas joga hoje, tem 13. Olha aí, hein? O Vasco pode ultrapassar o Flamengo hoje. O Nova Iguaçu em quarto, com 13 pontos, já tem 9 jogos. Botafogo em quinto com 12, tem 8 jogos. Sampaio Corrêa, que joga contra o Vasco hoje, tem 12 na sexta posição com 8 jogos. O Maricá na sétima posição com 12 pontos, e aí todos os clubes com 9 jogos. Madureira em oitavo com 12. O Fluminense fora da classificação da Taça Rio. Esse é o time dos meninos que falaram aí, revoltados com o Felipe Luiz. Estão descontrolados. E aí, o Fluminense aqui corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2026, hein? Olha aí, alerta ligado nas Laranjeiras. Ih, vou ficar mais desesperado ainda. O Boa Vista em décimo com 10 pontos, a Portuguesa 11º com 7, o Bangu na 12ª posição com 4 pontos. O Bangu, um negócio de maluco. Eu tava acompanhando ontem, o Bangu vencendo o Maricá até os 50 minutos do segundo tempo. O Bangu sofreu um empate. A vitória daria um respiro aí, né? Mas o Bangu tá muito próximo de ser rebaixado. Que história o Bangu tem, né, cara? Bicampeão carioca, vice-campeão brasileiro em 85, no ano em que eu nasci. Bangu tá muito próximo de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca. O Maricá arrancou empate lá no último segundo. Enfim. Bom, para fechar a rodada, o Vasco enfrenta hoje o Sampaio Corrêa. Rapaz, esse jogo vai ser emocionante, né? Verrete, Coutinho, não, o Coutinho machucou. Tem lá o Paiê, enfim. É o Cariocão 2025. Vamos falar de coisa boa? O Flamengo segue fazendo mudanças nas comissões técnicas das categorias de base e a próxima alteração tende a ser no comando técnico da equipe sub-20. Kleber dos Santos, que teve as primeiras rodadas do Campeonato Carioca naquele tour do Nordeste, ele não deve continuar como treinador dos garotos do Ninho, e a diretoria já abriu negociações para contratar o técnico português Nuno Campo. A proposta do Flamengo já agradou o técnico e a expectativa no clube é que a negociação termine com um desfecho positivo nas próximas horas. Nuno Campos faz parte do plano da diretoria de unificar a filosofia de trabalho de todas as categorias de base com o profissional. Isso aí sempre foi um sonho do Felipe Luiz, né? Que o sub-15 tenha o mesmo estilo de jogo que o profissional, sub-17, sub-20, todas as categorias de base. Essa informação foi do jornalista Vênia Casagrande. Aos 49 anos, o treinador fez a maioria de sua carreira atuando como auxiliar técnico de Paulo Fonseca, o também português, né? Foi ao lado do treinador que trabalhou em clubes como Porto, Braga e Roma, além de 3 temporadas como assistente no Shakhtar Donetsk entre 2016 e 2019, clube onde trabalhou com o atual diretor do Flamengo, José Boto. Isso é importante. O último trabalho juntos foi na Roma. Foi nesse momento que Nuno Campos deixou a comissão e teve 2 rápidas passagens como treinador principal do Santa Clara e do Tondela, ambos de Portugal. Em seguida, foi auxiliar de Renato Paiva no Toluca e seguiu no clube mexicano para integrar a comissão de Antônio Mohamed.
Ou seja, acertar com o Flamengo significa deixar o clube mexicano. A ideia da diretoria do Flamengo é que o português assuma a equipe após a Libertadores Sub-20, que será disputada entre os dias 1 e 16 de março. Kleber dos Santos, portanto, deve seguir no cargo por pelo menos mais um mês. Nuno Campos, que está negociando aí para assumir o comando do time Sub-20, trabalhou como auxiliar no Porto, onde treinou jogadores como Alexandro e Danilo. Olha só como é que o mundo dá voltas, né? Ele pode reencontrar aí a dupla no Mengão. Trabalharam juntos lá no Porto, Alexandro e Danilo. Por falar em Alexandro, substituído aos 7 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Fluminense, o lateral teve uma lesão detectada na coxa esquerda. É a primeira lesão aí de 2025, né? O lateral esquerdo fez exames nesse domingo e o Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alexandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida. O Flamengo não informou o tempo de recuperação, mas o grau aponta para uma leve lesão que pode ser tratada em até 2 semanas. Alexandro estará fora de pelo menos 2 confrontos, contra o Botafogo, quarta, e contra o Vasco, sábado. O lateral será reavaliado diariamente no Ninho do Urubu para que o clube possa delimitar um prazo para o retorno. Ayrton Lucas é o substituto imediato da posição. Então, gente, é por isso que a gente vem aqui elogiando a decisão do Departamento de Futebol, em conjunto com a comissão técnica do Felipe Luiz e o Departamento Médico, rodar o elenco, dosar, não deixar um jogador disputar 3 partidas seguidas, porque esse início de temporada os caras estão voltando, o músculo estava relaxado, de férias e tudo mais, aí teve a pré-temporada. Para o Felipe, os jogadores ainda estão numa pré-temporada. Aliás, esse campeonato, para mim, é uma pré-temporada, né, esse Carioca, e aí é importante você não dar tudo de si, não dar o máximo, e dosando aí o que o Felipe Luiz tem feito, que hoje a gente perdeu o Alexandro, amanhã pode perder um outro jogador titular, que o Alexandro é titular na lateral esquerda. Então, quer dizer, vai fazer falta. O Ayrton Lucas entrou bem, contra o Fluminense entrou, mas não é o titular da posição. A gente espera que o Ayrton até cresça bastante nesse período em que terá aí a possibilidade, né, de assumir a lateral esquerda na ausência do Alexandro. Mas eu tô com esse pensamento do Flamengo, eu tô com a nova gestão, eu tô com o Felipe. Poupar, preservar, não ir igual um alucinado, botando os caras aí para arrebentar em jogos que, na minha opinião, amigo, não vale tanta coisa assim não. Não vale o risco de perder um titular. Bom, deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Melhoras aí pro Alexandre. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!